Eu tenho 7 pessoas. Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Que bom que vocês estão aí. Hoje a gente vai mostrar para vocês uns kits de régua para fazer barradinho de fralda. Muito facinho de fazer, muito lindo fica. Vamos esperar só mais um pouquinho chegar as pessoas, mais pessoas, né? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Agradeço o Bazar Horizonte por ter me convidado e trazendo novidade, né, gente? Primeira vez que eu estou mostrando aqui esses barradinhos, novidade fresquinho para vocês. Vamos esperar só um pouquinho. Eu não estou conseguindo enxergar da distância que tá quem já tá aí, os nomes. A Tatiane está aqui me ajudando. Quem tiver pergunta para ir fazendo durante a gravação, né, da live, pode fazer, que aí a Tatiane vai me passando e eu vou respondendo para vocês. Vamos esperar só mais um pouquinho. Vai ser barradinhos de fralda, coisa linda, gente. Quem faz fraldinha aí? Olha, esses barradinhos servem tanto para fraldinha como para fralda grande. É a mesma coisa. Quem faz pet appliqué? Quem faz pet richelieu? Depois vocês entram lá no meu canal no YouTube, marcia.caires, e vê os meus trabalhos, tá, gente? Tá lindo. Eu gosto bastante desse tipo de trabalho e acho que vocês vão gostar também. Já pode começar, Tati? Vou mostrando já para vocês, então, depois vai entrando mais gente, a gente mostra de novo, né? Gente, esses barradinhos de fralda são reguinhas, vou mostrar mais ou menos só para vocês verem, olha. Mas depois eu vou mostrar na peça, na fralda mesmo, o trabalho como que fica. Esses aqui são os barradinhos. Olha. As réguas são pequenininhas, porém dá para fazer trabalhos grandes, inclusive barrados de lençol. Dá para fazer com essas ceguinhas, olha. São 6 modelos de réguas. Todas essas réguas vocês vão encontrar no Bazar Horizonte. Quer dizer, todo o material que eu estou usando aqui, as canetinhas que eu vou usar muito para pintura, tudo no Bazar Horizonte tem. Esses cards aqui são letras para a gente escrever o nome da criança, alguma frase, né? São letras e números, o tamanho ideal para fazer barradinho mesmo de fralda. Essa outra régua aqui são acessórios, que nem hoje a gente vai fazer os peixinhos, mas tem lacinho, barquinho, tem patinho. E essa é a primeira de muitas outras que vai vir para completar esse nosso kit de fralda, tá? O Bazar Horizonte, ele tá vendendo as peças avulsas, então você não tem necessidade de comprar o kit todo, caso você não queira, tá? Então vende o kit avulso lá. Agora eu vou atiçar vocês, eu vou mostrar elas prontas. Olha aqui as ideias que eu fiz. Eu fiz de uma maneira, mas eu tenho certeza que com a criatividade de vocês vão criar coisa bem diferente, bem linda também. Olha, o barradinho com os peixinhos. Olha essa daqui de lacinho, que linda, tá prontinha para escrever o nome da criança. Essa de barquinho. Aí eu coloquei do acessório o barquinho, né? E o solzinho usando a régua de marzinho. Aquela mesma régua de marzinho aqui eu coloquei uns patinhos, solzinho. O trabalho que eu tô fazendo aqui é um trabalho simples, porque se for muito difícil, muitas pessoas que estão começando desanima. Então a ideia é, mesmo quem está começando agora, nunca fez artesanato, nadinha, vai pegar essas cegas e já vai sair fazendo igual as que eu fiz aqui, olha. E até mais bonita, olha. Então é um trabalho fácil e fica uma gracinha, né? Eu também vou pedir desculpa para vocês, porque aqui perto está tendo uma obra, uma construção, e de vez em quando eles ficam batendo lá.
Então, se fizer algum barulho, é aqui do lado do meu ateliê que tá tendo uma construção. Olha esses golfinhos aqui, olha que lindinho. Aqui eu usei esse barradinho e essas borboletinhas eu fiz tipo assim, olha, voando, as asinhas soltas com o nome. Linda, né? Outra também com borboletinha voando. E essa daqui tá prontinha para escrever o nome. Então essas reguinhas são as primeiras que eu tô fazendo. Eu já tô com outra coleção pronta. Logo, logo a gente já entra com a outra coleção também. Vocês vão ver, vai ter muitos modelinhos de régua pra gente fazer. Hoje eu vou fazer com vocês essa daqui, olha. De peixinho e o barradinho lilás embaixo. Então vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Vão fazendo pergunta quem tiver, tá? E eu, assim, da maneira do possível, vou respondendo. Então, eu vou usar essa reguinha aqui, deixa eu pegar o encarte dela. Essa daqui. Então, eu vou usar essa régua. E daqui, eu vou usar esses dois peixinhos do acessório. Nesse trabalho que eu fiz um tecido só. Olha, aqui tá um tecido só. Só que eu fiz os dois desenhos do barradinho no mesmo tecido e depois eu vim sombreando com a canetinha para dar esse efeito. Então, olha, uma faixa de tecido, você já consegue dar esse efeito com a pintura. E o trabalho que a gente vai fazer hoje, eu vou usar duas cores. Então, para fazer esse barradinho aqui de cima vai ser uma cor e o de baixo vai ser outra. Eu vou fazer com que eu vou desmembrar, né, o desenho da régua em duas cores. Mas aqui eu fiz um tecido só e pintei a parte de baixo para dar essa diferença, né, para mostrar bem o barradinho. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse tecido, olha, tecido lilás, uma faixa de uma maneira que a minha fraldinha tá aqui, olha. A minha fraldinha vai caber aqui nessa faixa e ainda vai sobrar um pouco. Então, você calcula lá uma faixa que sobre dos dois lados. E essa faixa aqui é o que eu vou fazer o barradinho de cima. Então, vai ser um composê bem legal. Então, a gente vai usar o lado do avesso para começar a riscar. Toda a reguinha vai vir aqui, de um lado deles, vai vir assim uns prespontinhos, uns furinhos, só de um lado. Isso quer dizer que esse lado do furinho é o meio da régua. Então, se eu tiver que fazer uma régua, eu vou colocar esse lado no meio, depois eu risco e depois eu viro ao contrário. Então, essa parte é o que fica no meio. Então, se eu vier desenhando aqui, vou desenhar aqui o meio, depois eu viro e o outro meio, pode ser que a minha régua vire de lugar assim e o meu trabalho fique torto. Então, o que que eu faço? Mais ou menos aqui no meio, eu desenho aqui o risco, para eu seguir esse risco depois. Olha, com uma caneta comum. Então, eu vou fazer aqui, olha, esse risco. Então, eu vou seguir esse risco para não ficar torto. Outra coisa que essa reguinha tem, eu acho que dá para vocês verem. Ela tem uma marcação, olha, aqui do lado, ela tem essa marcação aqui, dá para vocês verem? E tem a marcação aqui. Isso quer dizer o quê? Se eu fizer uma régua, uma fraldinha pequenininha, geralmente é esse espaço a largura da barrinha. Se eu fizer uma fralda maior, daquelas grandes, geralmente é inteira, ó, o espaço. Então, na fraldinha que eu vou usar hoje, eu vou usar com essa marcação. Vou fazer ela mais fininha, mais estreitinha. Então, eu vou posicionar
a minha reguinha com esse detalhezinho em cima do risco. Tá dando para ver direitinho? E eu vou marcar meu risco aqui, olha. E eu vou vir riscando até aqui. Então, veja bem, olha. Vou marcar aqui a metade que eu não tinha marcado, né? Olha, metade vai ser aqui. E eu venho riscando a base certinho, o risco é reto. É reto. Aí eu volto da metade pra cá, seguindo o risco, e faço a minha marcação menor aqui, que é o espaço menor que eu tenho. Aí eu venho seguindo aqui o risco. É só para que eu faça esse risco aqui ficar retinho. Agora eu vou fazer a parte de cima, colocando então aqui embaixo certinho, tanto aqui quanto aqui em cima do risco, e vou fazer aqui a marcação de cima. Vou virar e vou fazer a mesma coisa desse lado. Ficou certinho. Agora, nessa outra cor aqui, eu vou vir sempre no avesso, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um risco aqui em cima, para ser o meu risco de base. Aí, aqui que tá as bolinhas, eu vou centralizar em cima desse risco. Vou marcar onde que é o meu meio aqui. E vou continuar a marcação do risco. Só que agora eu já venho fazendo esse desenho aqui de dentro, olha. Esse barradinho aqui de dentro. Na reguinha vai o desenho, a ilustração de como fica depois de pronto, né? Então, é bem legal porque aí tira a dúvida na hora que tá fazendo, né? Olha, agora eu vou virar a minha régua, continuo em cima desse risco e vou continuar aqui fazendo o desenho, ó, certinho no meio, e vou dar continuidade ao meu desenho, tanto em cima quanto embaixo aqui, ó. Olha. Ficou bonitinho, né? A marcação desse, a marcação desse. Eu vou fazer aqui também os dois peixinhos. Então, eu vou usar aqui a régua de acessórios. Ó. Então, eu vou pegar aqui, usar esse daqui para fazer o rosa. O peixe, eu vou fazer um peixinho virado de um lado, outro peixinho virado do outro. Então, eu vou virando a régua. Esse eu faço desse jeito, depois o outro eu faço desse, assim fica um peixinho olhando para o outro. Então, vamos aqui, eu vou pegar só a parte de fora do desenho. Eu não vou pegar os detalhes, que nem o olhinho, aqui a barbatana, né, do peixinho, porque esses desenhos, eles ficam na parte da frente e eu tô trabalhando a parte do avesso. Aí, quando a gente virar pro lado do direito, eu coloco esses detalhes. Olha aqui, ó, vamos só fazer o contorno. Esse eu viro do lado de cá e copio aqui o desenho do peixinho. Ele é um tipo de pet appliqué, né? Esse trabalho, porque ele vai ser colado. E quando a gente faz a transferência do tecido, essa técnica é o pet appliqué. Então, ficou os dois peixinhos. Pronto. Eu já desenhei tudo, então. Agora a gente vai fazer o termocolante, usar o termocolante. Tô com dificuldade de ver, eu não consigo focar a câmera. Vai fazendo e mostrando. Ah, não tá dando pra ver direito? Eu vou erguer assim, olha. Eu então fiz os dois risquinhos. E aqui, deixa eu mostrar. Ficou o barradinho riscadinho. E esse daqui que é a tira, né?
Dá pra ver? Acho que agora melhorou. Agora, então, eu vou passar o termocolante. Gente, eu uso o termocolante Decore Fix. Tatiane, por favor, pega pra mim ali um termocolante definitivo no saquinho, porque aí eu já mostro pra eles, tá na minha gaveta, Tati. Assim eu já mostro pra eles como que é quando você for adquirir, se você quiser esse. Olha, ele é vendido assim. Esse termocolante você não precisa casear, ele não vai descolar, vai poder lavar bastante, essa fralda não sai de jeito nenhum. E se você gostar de casear, também fica bem bonitinho, ele é molinho, é fácil de passar agulha. Mas isso é só se você gostar, porque não há necessidade de casear para segurar o aplique não, tá? Então ele é sempre vendido assim, de pacotinho. A diferença é que ele tem esse papel, que sempre a gente precisa usar esse papel. Só que o papel dura muito, então vai acabar seu termocolante, você guarda esse papel, aí vai comprar de novo, compra ele sem o papel, só o refil. Uma vez que o papel dura bastante, você não precisa ficar comprando sempre ele com o papel, né? E o refil sai mais barato, então guarda lá o papel e vai comprando o refil. Tá? Vem 1 metro, mas no Bazar Horizonte você vai encontrar também de outras medidas maiores para quem faz bastante, tá? Então é esse o termocolante Decore Fix que a gente está usando. Então ele é assim, ó, parece um plastiquinho e o papel vem separado dentro do saquinho. Então eu posso usar o termocolante Decore Fix dos dois lados, tanto faz o lado. Eu vou colocar em cima aqui do meu desenho e vou recortar de uma maneira que o termocolante cubra o desenho. Eu tenho que fazer com que o desenho fique todo debaixo do termocolante. Não precisa deixar uma margem grande não, só cobrindo o desenho é o suficiente. Então ali eu já cortei. Aqui também eu posiciono em cima, a gente já corta, porque aí já passa o termocolante de uma vez em tudo, né? Eu tô cobrindo só. E aqui eu vou também fazer em cima dos peixinhos. Pronto. Olha, eu vou erguer aqui para vocês verem. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Então é assim, olha. Cortei o termocolante de uma maneira que cubra o desenho. Tá dando para ver direitinho, Tatiane? Tá tendo alguma dúvida? Não, peraí. Não tá dando para ver? Você quer virar um pouquinho o celular de uma maneira que dá para ver? Vamos tentar ver se a gente ajeita aqui. Vocês têm que ver, senão... Vamos ver se consegue virar um pouquinho. Tatiane vai tentar aqui mexer para ver se melhora, tá, gente? Isso, eu acho que agora sim. E se a letrinha estiver atrapalhando, tem como tirar, né, Tati? Deixa eu jogar pro lado. É só jogar pro lado, assim, que as letrinhas saem da frente e você veja o desenho direitinho. Gente, diz se ficou melhor. Alguém me disse se ficou melhor, que dá pra ver direitinho. Gente, agora eu vou colocar esse papel em cima e vou passar o ferro de uma maneira, olha, o ferro bem quente, temperatura linha, de uma maneira que vai derreter o termocolante e vai grudar no tecido. Não precisa ser muito não, só um pouquinho. Já é suficiente, olha. Então já fiz aqui, olha, no peixinho. Olha como fica. E agora a gente vai fazer nos barradinhos. Posiciono lá.
Uma aqui, tá? Você vai arrumar? A Tatiane tá arrumando pra ver se melhora um pouquinho. Acho que agora ficou ótimo. Aí eu posicionei certinho, a gente coloca novamente aquele papel. Por isso que esse papel é muito importante, tá? A gente usa ele várias vezes. E não é substituível por outro, não. Se você não tiver o papel siliconado, não dá certo. O papel vegetal não dá certo, o papel manteiga não dá certo. Então, ó, tem que ser o siliconado. Já passei aqui também, agora eu vou passar aqui. O meu ferro tá na temperatura linho. Olha aqui. Né? Agora eu vou recortar. A gente precisa recortar todos os trabalhos em cima do risco certinho que eu fiz com a caneta. Tem que ser assim, ó, bem certinho em cima do risco. Eu já tô com todos eles aqui recortado. Então eu já vou pular essa parte e já vou mostrar para vocês ele recortado. A minha fralda. Então, olha como que ficou aquele barradinho recortado, vai ficar desse jeito. A faixa vai ficar aquela faixa na medida de fraldinha pequena. E meus dois peixinhos. Já estão tudo com o termocolante na parte de trás e os dois peixinhos aqui, ó, na tampa. Agora a gente vai fazer a montagem. Essas fraldinhas aqui, olha, ela vem com o barradinho aqui já feito na parte de baixo. Não tem necessidade de você desmanchar esse barradinho, não. A gente vai fazer do jeito que tá a fraldinha, sem desmanchar nada. Se a sua fraldinha que você tiver for usar não tiver o barradinho, ótimo, dá certo. Mas esses aqui que já tem, não vai ter a necessidade de desmanchar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu barrado, vou centralizar essa faixa bem bonitinho para que sobre a mesma quantidade de tecido de cada lado. E eu coloco bem juntinho aqui embaixo, olha. Eu não posso deixar para fora e nem para dentro. Eu tenho que fazer bem encostadinho mesmo da parte de baixo, ó. E venho passando ferro. Conforme eu venho passando ferro, eu já vou grudando para não sair do lugar. Passei o ferro aqui. E essa parte aqui de trás, eu vou cortar rente. Eu quero deixar rente, eu poderia cortar um pouquinho e virar para trás, mas eu acho que a fralda fica mais bonitinho quando você corta rentinho, fica o avesso certinho. Vou cortar rente também. Passar o ferro aqui para sentar melhor. Ainda não está colado, só tá grudado. Agora eu vou vir com essa parte aqui, que é o barradinho, e vou colocar bem aqui em cima, ó. Bem certinho aqui na parte de cima. E eu faço a mesma coisa, tá? Do jeito que começa, tem que terminar. Então, você centraliza de um jeito que vai ficar igualzinho os dois lados. Olha, bem aqui que eu tenho que começar então. Vai acabar sobrando e depois eu corto o excesso. Ó, vem com o ferro bem certinho. Isso. Mesmo jeito que começou, terminou. E aí eu venho cortando o excesso aqui também. Por enquanto tá assim, olha. Agora,
eu vou fazer, nós vamos usar as canetinhas para fazer para pintura, para não ficar só assim chapadinho. A gente vai fazer o passa-fita, né? Então vamos voltar lá. Eu acho que eu vou fazer ao contrário, virado assim para vocês, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem se eu fizer assim, né? Virado para o lado de vocês. Então vou passar direitinho aqui. Vamos já colar então os peixinhos? Ó, vou pôr um peixinho aqui e vou pôr outro peixinho aqui, um viradinho pro outro. Eu poderia colocar longe, escrever o nome, né? Mas a gente vai deixar para outra aula a gente colocar nome, fazer nome, que é muito simplesinho também. Então vamos deixar, eu vou calcular mais ou menos esse espaço que eu tô deixando com esse espaço para não ficar torto. Mais ou menos, olha, 2 dedos de cada lado. Já fica bem legal. Aí vamos passar o ferro para ele grudar. Vou deixar para colar definitivo, explicar como que a gente cola no final, tá? Bom, tá aqui posicionado. Agora eu vou vir com as canetas. Vou pegar a caneta, essa caneta aqui é a caneta Lilás. Essas canetinhas você encontra também lá no Bazar Horizonte, são 27 cores, então tem cor assim para você usar a criatividade e fazer um monte de coisa. Tem a ponta fina e tem a ponta grossa, a gente usa muito as duas pontas. E tem a minha foto aqui, olha, para diferenciar das outras canetas que tem no mercado. Então sempre essas canetinhas que eu uso aqui vai ter a minha foto. Porque tem canetinhas parecidas, então para que você não compre errado, você vai comprar que tem a minha foto, tá? Então aqui eu vou usar ponta fina para fazer todos esses detalhes aqui, olha, eu vou fazer um risco para ficar mais bonito esse barradinho, então eu vou vir assim com a caneta fina, ponta fina, e vou vir riscando bem rente, mas na parte que eu colei, não na fraldinha. Deixa eu virar até um pouco assim. Eu tô fazendo em cima do tecido, bem rentinho aqui em cima. Essa canetinha seca, olha, na mesma hora. E vou fazer aqui o contorno também em cima desse tecido branco, poazinho, para fazer, para definir ele, olha. Desenho. Vamos fazer a definição do barradinho, do desenho do barradinho. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando, pode ir conversando, e da maneira que possível eu vou responder. Essa caneta não borra, ela é ideal para tecido de algodão, tá? No tecido sintético tem que usar com muita cautela, porque tem tecido sintético que puxa tinta assim, então a gente trabalha mais em cima de tecido de algodão. O tecido que eu tô usando aqui é tecido tricoline de algodão, então é um tecido bem macio, um tecido fácil de se encontrar, né? Bazar Horizonte tem, e fica assim um trabalho bem lindo, delicado. Quem aí de vocês já sabe fazer passa-fita com canetinha? Responde pra mim se tem alguém que saiba. Olha, gente, esse daqui eu fiz passa-fita com canetinha, olha. Alguém sabe fazer? Então vamos lá, vou pegar aqui a reguinha de novo. A reguinha, ela tem essas marcações aqui, olha, dá para vocês verem aqui em cima, aqui é do passa-fita. Então a gente vai lá para copiar isso. Vou voltar a minha régua aqui no meio, olha, posiciono certinho do jeito que é o desenho e vou copiar esses risquinhos aqui que é o passa-fita. Já tem certinho o desenho pra gente fazer aqui, olha. Copio todos eles, que seria, no caso, aquele risquinho que a gente corta para passar a fita. Agora vira.
e faz do outro lado. Eu poderia fazer um barrado e um lençol. É só ir virando a régua, vai virando, vai virando, vai virando, e você consegue fazer um trabalho bem longo, né? Vai fazendo assim, vai virando, depois você vai virando, você vai indo assim. Gente, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ponta grossa. Só que agora a ponta grossa vai ser com ela deitada, para ficar o risco bem grosso. Vamos lá, olha lá, vou fazer bem assim, não dá para vocês ver direitinho, ó. Vou riscar deitado, então ela já sai esse grosso, ó. E eu vou unir, então, de um risco no outro, deixando aquele espacinho dos risquinhos no meio. Fácil, né? Pronto, olha já a gracinha que ficou. Agora a gente vai fazer o sombreado. Toda a parte de baixo, tudo, qualquer tipo de desenho de pintura, sempre o que fica por baixo a gente faz um sombreado. Então, eu vou fazer o sombreado em cima aqui, embaixo, quer dizer, desse barrado branco que eu fiz aqui, desse pozinho. Então, bem aqui embaixo, olha, eu vou fazer todo sombreadinho. Como eu faço isso? Eu com a ponta grossa da caneta, eu vou lá, passo o pincel tirando um pouco a tinta e venho bem embaixo do meu risco e vou escurecendo um pouquinho. Você vai escurecendo conforme o seu gosto. Se você quiser mais forte, você pega mais tinta, senão você vai fazendo suavezinho. O importante é que ele fique um pouquinho mais escuro aonde é por baixo. Então, assim aqui, olha, tá ficando mais escurinho. Então, a tonalidade é uma questão um pouquinho de gosto, né? Tá dando pra ver direitinho? Esse barradinho aqui. Facinho, olha, gente, esse trabalho tudo sequinho na mesma hora. Então, para quem faz fraldinha para vender, quem faz fraldinha para dar de presente, ou as vovós aí que tá assistindo, dá para fazer para os netinhos, você faz a fraldinha e já pode dar para criança, dá para mãe da criança na mesma hora, assim, não tem tempo da secagem. Depois que você colar direitinho, você já pode dar, não tem assim problema nenhum de esperar 72 horas, nada disso, já tá pronto. Feito a colagem bem direitinho, não tem mais o que descolar. Tô querendo embaixo também dar uma escurecidinha. Vou voltar aqui e mostrar pra vocês como que tá ficando. Agora a gente vai pro peixinho. Peixinho. O peixinho tem aqueles detalhezinhos, né? Do olhinho, tudo. Vamos colocar aqui o peixinho novamente? Eu vou colocar o peixinho aqui novamente, em cima do desenho bem certinho. Com uma caneta comum, eu vou pegar o risquinho. Olha, eu vou fazer a marcação do olhinho. E aqui, olha, da barbatana do peixinho. Vou virar e vou fazer da outra também, da peixinha. Posiciona bem certinho para pegar o detalhe bem legal. Todo esse material vocês encontram no Bazar Horizonte, tá? Tudo que eu tô usando aqui. Eu esqueci de fazer o detalhe da boquinha, vamos voltar lá. Pronto. Agora, vou vir aqui com a caneta, vou usar a caneta azul turquesa, ponta fina, e vou fazer o contorno também. Vou pegar aqui e fazer o contorno do trabalho. Eu não faço em cima da fraldinha não, eu faço em cima do tecido que eu colei, do tecido da Tricoline.
que é a canetinha preta para fazer o olhinho. Agora, no cor-de-rosa, eu vou usar a canetinha vinho para fazer o contorno. São 27 cores, então é o que eu falei para vocês. A gente tem canetinha aqui para todo tipo de trabalho. Fazendo bem certinho em cima do tecido. Joana Dark tá perguntando se lava o tecido antes da aplicação. Quem tá perguntando? Joana Dark. Joana Dark, é assim, tem tecido que encolhe. Ela tá perguntando se lava, né, o tecido antes. Então, tem tecido que encolhe, tem tecido que é muito engomado. Então, sempre é bom, sim, você passar uma aguinha. Não precisa lavar, mas é bom você molhar ele e deixar ele secar, porque o que tiver que encolher já encolhe. É bem legal você fazer isso antes, sim. Aqui eu fiz então um contorno. Na régua, lá onde tem os peixinhos, também tem aquelas bolinhas, que é as bolinhas, né? Vamos fazer as bolinhas aqui? Fazer as bolinhas aqui. Vira, faz as bolinhas do outro lado também. A Rita tá perguntando quanto tempo dura as canetinhas. Ô Rita, as canetinhas sempre tem que ser assim, você usou, tampa na mesma hora que terminou e você guarda elas sempre deitada. Dessa maneira elas duram bastante. É difícil precisar, porque tem pessoas que usam mais, outras usam menos, mas rende bastante, viu? As minhas aqui, a que acaba primeiro é a preta, porque a preta é a que eu uso mais. Mas é assim, vamos sempre deixar elas deitadinhas, que acontece assim, como tem duas pontas, se eu guardar elas em pé, pode ser que sobrecarregue a tinta desse lado e fica vazio desse. Então, por isso que a gente sempre fala, guarda deitada, para que ela fique com a tinta aqui dentro do pavio, vem um pavio aqui dentro, né, cheio de tinta. Então, para que a tinta fique equilibrada, tá? Então, sempre a gente deixa deitadinha. Tem que durar bastante essas canetinhas. E as minhas duram aqui. Às vezes eu uso muito, que nem a preta. A preta eu uso muito a ponta fina. Então chega uma hora que a ponta fina vai secando. E fica com tinta na ponta grossa. Então aí eu só uso ela, depois eu guardo lá para usar. Mas isso demora bastante, tá? Então depende de quanto você usa. Gente, agora eu vou vir aqui com o pincel novamente. Eu vou com a cor vermelha. E eu vou também dar uma escurecidinha um pouco no meu peixinho. Ó, com a cor vermelha, eu venho sujando o pincel. E embaixo, olha, tudo que é por baixo a gente vai fazer uma sombra. Então, eu venho aqui por baixo da barbataninha dele. Olha, sempre perto da onde vai ficar por baixo. Aqui em cima, aqui no rabinho. Você dá umas pinceladinhas para ficar uns nuances de tinta, assim, não fica chapado, né? Olha, aqui nos lábiozinhos, na boquinha dele. E eu vou fazer a mesma coisa com o azul. Tô usando azul turquesa. Nós temos azul mesmo, que é o mais escuro. Nós temos o azul gelo, que é muito bonito esse azul. E esse que eu tô usando é um azul turquesa. Olha, eu passei só um pouquinho da tinta no pincel. Olha quanto já tá dando para eu usar. Porque é como se eu estivesse limpando o pincel. Eu tenho que usar bem pouquinho, olha. Vou fazendo assim, olha, bem de levinho. Para dar uns nuances mesmo no meu peixinho. Agora eu vou fazer aqui um azulzinho como se fosse água. Aqui, ó.
fosse água. As canetinhas, você não precisa ter experiência para usar canetinha, porque na tinta mesmo, tinta dessas mais líquidas, você precisa ter a mão leve, né, para o seu trabalho ficar bacana, ter experiência. Aqui não, aqui a quantidade de tinta é o que vai valer. Então sempre começa pegando só um pouquinho de tinta e aí você aumenta se caso for necessário. Mas não precisa ter experiência nenhuma, qualquer pessoa já vem, sabe fazer, vai, já pega as canetinhas, já sai fazendo. Eu vou fazer aqui embaixo, só para fazer uma gracinha, eu vou com a ponta fina, eu vou fazer uns matinhos, como se fosse as algas lá debaixo da água, olha. Você faz uns risquinhos assim, cria lá uns matinhos. O problema da canetinha é que como ela é para tecido, se você quiser tirar a tinta, você não vai conseguir. Ela fica fixa mesmo. Se você for fizer um pano e colocar no alvejante, também não sai a tinta. Até no alvejante você não tira. Então ela é para tecido e bem resistente mesmo. Olha, então eu fiz aqui uns matinhos. Como eu fiz lilás esse barradinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a canetinha lilás com a ponta fina e vou fazer umas, tipo assim, ó, umas florzinhas aqui lilás. Assim eu tô seguindo o mesmo tom do barrado, então vai dar uma cor assim, um composê bem legal, ó. Você faz também uns detalhezinhos. Eu já ergo novamente para vocês verem como tá ficando. Essa parte é a parte mais gostosa, é aquela parte que você, nossa, você esquece do mundo. Você fica lá decorando, pintando, os problemas vai deixando, é uma terapia, né, gente? Ó, ponta fina. Eu vou fazer um risco, porque é assim, eu acho bonito quando eu fecho esse barrado. Dá a impressão mesmo que você colocou lá um barrado, você fez um quadro, né, daquele barrado. Então venho aqui, olha, riscando bem rente aqui onde tem a marcação da parte lisa de pintura. Olha, eu vou vir então com a canetinha fazendo esse risco. Isso. Vou fazendo, vou mostrando para vocês. Tá ficando bonitinho, gente? A Rita tá perguntando que tecido ela usa as canetinhas. Ela deve usar as canetinhas. Tecido de algodão. O ideal é algodão mesmo. Evita sintético. Se você tiver que pintar um sintético com a canetinha, é assim, o sintético puxa a tinta. Então eu mesmo pinto, só que quando eu vou pintar, eu pinto bem rápido. Eu passo meus traços rápido, não dá tempo do tecido puxar e acaba dando certo. Mas evita, se você puder evitar, usa tecido de algodão. A fraldinha, por exemplo, aqui, ela é de algodão, então você observa que os riscos são precisos, olha. Então, de preferência, tecido de algodão. Tecido que seja engomado, essas coisas, você tem que lavar. Tecido que você acha que vai encolher, você lava. Eu costumo fazer pano de copa, né? Então eu já fiz vários que eu não engomei, quer dizer, que eu não lavei. E o tecido estava engomado, mas a gente aqui faz muito teste. Para eu estar falando agora com vocês, a gente já fez muito teste em cima, né? Então você pega um tecido bem engomado, você cola lá, você faz isso daqui, olha, bonitinho. Aí você vai lavar, ele vai encolher um monte. Mas o engraçado é que onde você colou não vai encolher, porque o tecido colado com o termocolante, ele vai segurar a trama e não vai deixar encolher. Então, às vezes você pega um pano de prato que encolheu, ó, esse lado de cima ficou pequenininho e o lado de baixo continuou igual. Então, o termocolante segura, porém não fica depois bonito, né? Porque o pano vai ficar meio torto. Então, certo mesmo, passa uma água antes, deixa ele encolher o que ele tem que encolher e
E bora lá fazer. Eu vou aqui mostrar para vocês o trabalho, assim, como que eu colo mesmo, definitivo, né? Então, vou pegar lá de novo o papel, porque aqui se eu forçar um pouquinho vai sair, então só tá grudadinho. Para eu não colar tudo e colar no tempo errado, primeiro eu vou fazer meu teste. Para cada trabalho que você for fazer, você precisa fazer o teste. O termocolante Decore Fix, ele é muito resistente, mas desde que você cole correto. Se você colar também de qualquer jeito, vai sair, tá? Então, o que que eu faço? Vou fazer o teste no peixinho azul. Então, eu venho aqui com o papel, vou colocar meu ferro na temperatura linho e vou deixar lá parado em cima 15 segundos. Aí eu viro atrás do peixinho, na parte de trás do peixinho, eu faço a mesma coisa. Deixo ele lá parado, sempre com o papel para não amarelar meu tecido. Deixei os 15 segundos de cada lado, eu vou esperar esfriar bem esse peixinho. Depois de frio eu vou tentar lá e arrancar. Você tenta arrancar com força, como se alguém quisesse arrancar mesmo. Se quisesse arrancar mesmo. Se ele não sair de jeito nenhum, então aí esses 15 segundos tá bom. Aí o que que você faz? Você vai tentar, vai continuar colando 15 segundos, mais 15, com ferro parado, tá? Deu 15, você vai indo. Então, em todo o seu trabalho, 15 segundos na frente, 15 segundos no avesso. Ah, mas eu deixei os 15 segundos, eu fui tentar arrancar, ele tá começando a sair. Então, 15 segundos foi pouco. Então, eu vou deixar lá no meu peixinho azul. Vou fazer o teste com 20 segundos. Então, 20 de um lado, 20 do outro. Espere esfriar. Ah, agora deu certo. Não sai de jeito nenhum. Então, aí eu vou fazer com 20 segundos em todo. Se você for fazer esse trabalho numa toalha de banho, numa toalhinha de criança, numa toalha que o tecido é mais grosso, com certeza vai ser mais tempo. Eu preciso fazer com que o ferro derreta e grude, entra na trama do tecido, né? Então, esse é o seu teste. Tentou arrancar, não sai, você vai poder lavar e não vai ter preocupação, porque aquele trabalho vai durar muito tempo e vai estar sempre bonito lá, tá? Eu vou dar endereço para vocês do site, vocês devem saber, né? Mas é www.bazarhorizonte.com.br. Lá vocês vão ter todas essas céguas, todas as canetinhas, o termocolante, né? Para quem quiser adquirir esse kit, o link tá aqui na tela. Isso, a Tati tá dando um toque aqui. Quem quiser adquirir esse kit também, o link tá na tela. E vocês vão encontrar todo o material que eu usei lá. Gente, faça, porque vai ficar muito lindo. Vocês vão fazer muitas fraldinhas com essa facilidade que eu fiz essa. Olha que linda que ficou. Tá bom, gente? Vou mandar um beijo para vocês todos, pro pessoal do Bazar Horizonte. E até a nossa próxima live, né? Beijão! Tchau!